Hoje nosso devocional está em Marcos, capítulo 11, o verso 24, que diz assim: Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes e assim vos sucederá. Na minha fala assim: portanto eu vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Devemos orar em tempos de adversidades para não perdermos a fé e a confiança. Devemos orar em tempos de prosperidade para não nos tornarmos soberbos e orgulhosos. Devemos orar em tempos de perigo para que o medo e a dúvida não se apoderem de nós. Devemos orar em tempos de segurança para não nos sentirmos autossuficientes. Pecadores, orem ao Deus de misericórdia e peçam-lhe perdão. Cristãos, orem para o Pai derrame seu Espírito Santo sobre este mundo vil, rebelde e intolerante. Pais, orem ao Senhor para que ele encha o seu lar de graça e misericórdia. Filhos, orem pela salvação de seus pais. Cristãos, povo santo de Deus, orem para que o orvalho celestial seja derramado sobre a terra seca e infértil e para que ela seja coberta pela sua justiça, assim como as águas cobrem o mar. Maravilhoso. Acho que esse texto aqui que o autor escreve, eu acho que ele abrange muito, né? Porque muitas vezes a gente só ora quando a gente está passando por alguma dificuldade, mas quando a gente está bem, a gente não ora. Quando a gente está passando por algum sofrimento, aí a gente lembra de orar a Deus. Exatamente. Às vezes a gente trata Deus como se fosse um pronto-socorro só, né? Uma UPA, que a gente vai só quando a gente tá ali, uma coisa de emergência, depois a gente não vai ali sempre para recorrer. E uma coisa que eu tava pensando é, você lembra qual foi a sua primeira oração respondida? Nossa, não me lembro. Isso é uma coisa que a gente nunca parou pra pensar, né? Acho que todos nós, né? Não só a gente nunca para pra pensar assim, poxa, qual foi a minha primeira oração respondida, né? Eu, como cresci num lar cristão, não vou te falar que eu lembro de qual foi a minha primeira oração, mas eu lembro de uma de quando eu era criança, que eu sempre conto, que é o fato da catapora. Que meu primo pegou catapora e a minha irmã pegava e ficava, não, eu não vou brincar com ele porque eu não quero pegar catapora, eu não quero pegar catapora. E eu brincava com ele, só que aí eu falava, chegava antes de dormir, eu orava e falava assim, só isso, Senhor, não me deixa pegar catapora, amém. Só isso. Isso era criança. Eu era criança. Aham. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu não lembro. Mas era menos de 10. Bem menos de 10. É? Isso. E aí o que eu penso. Aí o que aconteceu? A minha irmã pegou catapora e eu não peguei catapora até hoje. Então, tipo assim. Nunca pegou? Nunca peguei catapora. Então é uma coisa que eu. Foi a minha primeira oração respondida? Talvez não, né? Mas quando eu era criança, mas foi uma oração que eu lembro que eu fiz e que eu tive a resposta de Deus. A que mais marcou. A que mais me marcou, porque eu era uma criança e Deus me ouviu. Teve uma outra situação que eu era criança também. Não foi a oração eu que orei, mas foi o meu pai que orou. E ele perguntou se eu cria e eu falei que sim. Que foi quando aconteceu, né, um pequeno acidente. Eu e a minha irmã, a gente tava brincando, a gente acabou se trombando uma na outra. Aí meus dentes bateram na testa dela. Aí meus dentes, que eram todos de leite, caíram. Ai. E subiu o que seria o dente permanente. Aí quando ele começou... Você ficou banguela? Fiquei. Aí quando começou a nascer os dentes, ele começou a nascer assim, pra cima da gengiva, assim, e dava pra ver, o lábio ficava pra cima, assim. De frente, assim, ele não tava descendo corretamente pra baixo. Ai. E aí meu pai via aquela situação, tipo, já com o lábio um pouquinho mais alto aqui, assim, porque o dente tava nascendo errado. E aí ele falou que ele tava vendo eu brincar daquele jeito e ficou com muita dó. Aí ele me chamou, eu lembro dessa cena. Ele me chamou e falou assim, filha, você crê que Jesus pode curar seu dentinho? Eu acho que isso foi antes da catapora ainda. Então, tipo, antes ainda. Eu falei assim, eu creio. E aí ele pegou e orou. E aí eu falei que eu cria, né? E foi passando o tempo, meu dente começou a descer certinho. Né? E aí então, assim, então foram orações que não vou te falar que foi a primeira. Mas foram orações de quando eu era bem criança que me marcaram. Né? E muitas vezes, né, olhando aqui, a gente esquece que as nossas orações, elas podem ser respondidas. Sim.
Às vezes a gente sempre acha, Deus vai responder só uma oração grande, de um milagre grande. Mas não, as orações pequenas que a gente faz, pra gente, a gente pode considerar pequena, mesmo assim Deus responde as nossas orações. Sim. A gente, isso daí que você falou é verdade, a gente não se lembra do que a gente pede, né? E muitas vezes a gente é ingrato por não se lembrar do que a gente pede. Exato. Isso daí quantas pessoas a gente conversa, né? E as pessoas falam assim, mas Deus não ouve minhas orações. Aí algumas pessoas questionam, você às vezes ora e Deus responde a sua oração, mas às vezes eu oro, Deus não me responde. Mas eu acho que é muito a ver também com a questão de você saber reconhecer o que Deus já fez. Exatamente. Você ser grato pelas coisas que Deus fez, aí você ora já crendo porque você sabe que Deus já fez antes. Então você tem a memória daquilo que Deus fez. Exato. Eu acho que isso daí é uma coisa importante. Né? Você, igual a gente estava falando no começo, né? O que o autor aqui ele diz, né? Que você não ter que ficar só orando quando tiver tudo bem. Que ele falou assim, devemos orar em tempo de prosperidade para nos não tornarmos soberbos e orgulhosos. Então, às vezes quando tá tudo certo, a gente esquece de agradecer a Deus porque a gente orou para que tudo aquilo que está acontecendo acontecesse. Então, quando a gente começa a viver aquilo que a gente orou, a gente esquece de orar a Deus para agradecer sobre aquilo. A gente sempre entrega aquilo lá a um fator, né? E isso que você falou é fato, né? Às vezes você conseguir se lembrar do que você orou e Deus fez é muito importante também. É muito importante do que você só ficar tratando Deus como se fosse o seu escravo, o seu mordomo. Nossa, Senhor, agora eu estou precisando disso aqui. Aí Deus vai lá, passa um tempo, você ora, Deus faz. Aí você esquece. Fica mais 2 meses sem orar. Aí precisa de mais alguma coisa. Senhor, eu preciso disso aqui. Aí você vai, ora, às vezes Deus faz. Exatamente. Aí você vai tratando Deus como mordomo, que chega uma hora que Deus não responde mais. Aí você entra no que eu estava dizendo antes. De orar e Deus não responder sua oração. Porque você trata Deus só como um mordomo, não como um relacionamento, né? Exato. Você se esquece de ter que orar por Deus. E muitas vezes, hoje, né? Se a gente for pensar, hoje a gente vive de orações respondidas, né? Tanto pelo sim, quanto pelo não de Deus. Sim, claro. Todos nós hoje, um dia já oramos pra onde a gente tá hoje. Aí, às vezes, você fala assim, mas eu não orei pra estar nessa situação, eu não orei pra estar passando luta. Só que, às vezes, você orou e falou, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E Deus, ele tá te ensinando algo através daquilo que você, com as suas palavras, você expressou pra ele através da oração. Exato. Perfeito. E às vezes a pessoa pega e fala assim também, a gente já ouviu, né? A pessoa fala assim, mas eu não sei o que orar, eu não tenho o que orar para Deus. Aí aqui eu acho que o autor ele coloca uma coisa muito interessante, né? Que ele falou assim, cristãos, povo santo de Deus, orem para que o orvalho celestial seja derramado sobre esta terra seca, infértil, e para que ela seja coberta pela sua justiça, assim como as águas cobrem o mar. Acho isso aqui bonito. Porque às vezes a gente fala assim, às vezes você chega a pessoa e fala assim, o que você quer que ore? Aí ela fala assim, eu não sei. E ela poderia pegar e orar a Deus ou pedir uma oração para que Deus derrame a sua glória sobre essa terra. Para que Deus derrame o seu espírito, para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Exatamente. Então, acho que aqui ele coloca as obrigações, né? Você como uma pessoa que está passando por adversidade, você que é uma pessoa próspera, você que é um pai, você que é um cristão, você que é um filho, um pecador. Então ele coloca ali exemplos de oração que você pode fazer. Acho que um último comentário que eu poderia falar sobre isso seria isso, né? Você entender que é necessário você orar a todo tempo. E se você orar, você tem que crer que Deus pode fazer aquilo. Em Paulo ele escreve que não existe nada difícil demais para Deus. Em outras versões ele fala assim, não existe nada impossível para Deus. Então, se nada é impossível para Deus, então o que você ora e pede para Deus é possível, desde que esteja alinhado com o teu ministério, né? Desde que esteja alinhado com a vontade de Deus para tua vida. Exatamente. Se eu falar assim,
Olha, você vai e fala assim, Jonathan, eu quero um avião pra mim. Aí você vai e fica orando 1 ano para um avião. Aí Deus não te dá um avião. Então quer dizer então que para Deus era impossível te dar o avião ou porque o avião não serviria a nada para você? Não serviria para mim. Então é isso. Eu acho que as pessoas não entendem, né? O que é necessário para ela e o que ela pede. Exatamente. O que vai ser de bênção para ela e o que ela acaba pedindo. Então às vezes ela tá pedindo coisas que para ela não são ferramentas, não são algo que vai servir para ela e ela fica pedindo, pede mal. Exato. E eu acho que um ponto bem importante é pedir a direção do Espírito Santo, né? Aí eu não sei o que orar. Ou, poxa, eu tô orando tanto tempo por uma coisa e não tá acontecendo. Espírito Santo, me ajuda, me revela. Isso que eu tô orando, eu tô pedindo certo? Eu tô pedindo bem? Porque o Espírito Santo, ele vai se revelar, ele vai te instruir. E você vai começar a entender, poxa, eu acho que eu tava pedindo errado, da forma errada. Exato. Ou eu tava pedindo isso, mas isso aqui vai ser irrelevante pra mim. Pra que eu vou querer uma Ferrari? Exato. Se eu moro num país onde... lotado de buraco. As ruas são lotadas de buraco, a criminalidade é alta, o IPVA é caríssimo. Você não consegue nem colocar combustível. Só que o meu sonho é ter uma Ferrari. Você não tem dinheiro nem pra encher o tanque. Exato, entendeu? Só que eu tô orando muito por uma Ferrari, Deus vai me dar uma Ferrari. Então, caso você esteja se sentindo assim, poxa, eu tô orando, nada tá acontecendo, ou eu não sei como orar, saiba que a gente tem o amigo Espírito Santo, que ele tá disponível para ajudar e para esclarecer e te guiar nesses momentos de dúvida, de incerteza. Poxa, as pessoas fazem umas orações tão bonitas, eu queria orar assim. Então pede, Espírito Santo, me ajuda a orar. Eu quero orar com sinceridade, eu quero que quando eu pronunciar as palavras, que elas saiam do meu coração primeiro, não saia só, seja da minha boca, saia do meu coração. Sim. E o Espírito Santo, ele vai guiar nesse sentido e vai te ajudar. E qual que é a oração do dia hoje? Senhor, permita-me derramar sobre ti. Obrigado pelo entendimento que tu sempre me ouves. Amém. Bonita oração. Quer fazer uma oração? Faço. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. Independente da resposta, nós te agradecemos pelo sim, pelo não que o Senhor nos dá, pelo tempo de espera que o Senhor também nos dá através, Senhor Jesus, do teu silêncio. Nós sabemos, Pai, que tudo coopera para o nosso bem. Sim, Jesus. Por isso, Pai, nós queremos pedir a Tua ajuda, Espírito Santo, para que Tu venhas sobre a nossa vida nos guiar os nossos pensamentos, guiar a nossa vontade, para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade do Pai. Sim, Jesus. Nos ensina como orar, nos ensina como pedir, nos instrui e nos guia naquilo que vai ser melhor e aquilo que vai ser bom para nós. Nós não queremos viver uma vida com pedidos onde não serão realizados porque são pedidos vazios. Nós queremos, Pai, que a nossa mente, os nossos desejos estejam alinhados com a Tua vontade. Que Sim. Da nossa boca saiam palavras de bênção. Que quando a gente orar, que nós oremos com sabedoria, Pai. Isso é o que nós pedimos, Pai, porque nós sabemos que Tu sempre nos ouve. Independente da situação, Pai, nós sabemos que Tu sempre estás conosco. Sim, Jesus. Obrigado, Pai. E que nós possamos sempre nos lembrarmos de tudo aquilo que nós pedimos e Tu foi bondoso para nós e realizou, Senhor. Que nós possamos sempre ter a gratidão em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.